Será que já estamos no umbral? Será que este plano físico em que nos encontramos pode ser considerado um lugar umbralino? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixam nos comentários. Hoje perguntas sobre o umbral. Umbral, que é um termo trazido pelo Espiritismo. A palavra umbral, e aí já está uma boa parte da resposta que buscamos. A palavra umbral remete a limiar, porta de entrada, hall de entrada, algo assim. Mas todas as tradições espirituais têm seus termos para designar regiões de sofrimento no mundo espiritual. É muita gente falando coisas semelhantes. Além do inferno dos cristãos, temos na tradição egípcia, está lá no livro dos Mortos do Antigo Egito, o chamado Tuat. Temos também o plano astral inferior da teosofia, a expressão Gehinna no judaísmo, o antigo Tártaro, que era uma expressão dos gregos, submundo, onde ficavam as almas vagando. No islamismo temos uma expressão também chamada Jahannam. E até no sânscrito encontramos uma nomenclatura para esses locais de sofrimento no mundo espiritual. Inclusive o professor Wagner Borges sempre cita essas expressões quando vai falar de umbral. E do sânscrito, ele que manja muito sobre isso, traz a expressão Kama-loka, que quer dizer lugar de desejos intensos. A primeira questão de hoje é da Eli Guimarães, lá de Salvador, na Bahia. É verdade que o umbral acabou? Os espíritos do umbral estão todos aqui na Terra? Pela quantidade de coisas ruins que acontecem, parece ser verdade. Não, o umbral não acabou. O umbral continua muito cheio. Muitos relatos de sensitivos, de projetores astrais, de médiuns têm confirmado isso. Essa mudança que esperamos nos planos astrais da Terra, com o avanço da transição planetária, será muito gradativa. O umbral continua recebendo espíritos que desencarnam em estado de desequilíbrio emocional, presos em dramas passionais, em perseguições, em estado de completa ignorância espiritual, sofrendo de apegos muito grandes à rotina que tiveram quando encarnados, apegos das mais diferentes espécies. Tudo isso leva o ser a permanecer retido nestas regiões de densas vibrações espirituais que se seguem à crosta planetária, são muito próximas vibratoriamente à nossa dimensão, e ali ficam esgotando resíduos mentais, se adaptando para adentrarem, digamos assim, o verdadeiro mundo espiritual. Por isso que o umbral remete à porta de entrada. E a pergunta do Sérgio é bem direta. É verdade que o umbral começa na Terra? E a Marilene Bittencourt também pergunta a mesma coisa. O umbral fica na crosta da Terra? Do ponto de vista consciencial, sim. O planeta Terra ainda tem, em sua maioria, espíritos encarnados que vibram de uma forma umbralina, digamos assim, extremamente apegados às rotinas materiais, só enxergando o que os olhos físicos conseguem ver, só valorizando o que o corpo físico consegue interagir e o conforto do corpo, o prazer do corpo, a segurança do corpo, e não sai muito disso. Não tem elucubrações, reflexões de outro teor. Isso leva a uma postura inevitavelmente egoísta, que com certeza adensa as vibrações do ser, o colocando num estado umbralino. Mas do ponto de vista, digamos assim, geográfico, acredito que não podemos considerar que aqui já seja o umbral. Porque como a própria palavra remete, umbral, limiar de outro ambiente,
O umbral é o começo de um outro local. O umbral já é um outro plano espiritual, onde iremos interagir não em corpo físico, mas em corpo astral, nosso perispírito. E na mesma linha, o Antônio Carlos Silva pergunta se o plano físico, onde estamos encarnados, fica no umbral. Se pegarmos o livro Nosso Lar, que foi a primeira obra que deu descrições detalhadas sobre essa região do mundo espiritual, descrevendo as paisagens sombrias que lá existem, paisagens criadas pela própria mente das criaturas em desequilíbrio que ali estão. O plano espiritual é muito sensível à ação dos pensamentos. Então, com certeza, uma multidão de mentes em desequilíbrio irá plasmar cenários sombrios. Mas ninguém fica ali para sempre. Todos, em algum momento, são resgatados e seguem sua evolução, ou reencarnando, ou indo para outros planos, para colônias espirituais, para cidades astrais. Ninguém fica ali para sempre. Os mentores de André Luiz explicam no livro que o umbral começa na crosta terrestre, mas em seguida eles explicam que se tratam de regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais, que se seguem e que são separados por leis vibratórias diferentes. Aí já fica mais claro que realmente é um outro ambiente. E dá-se esse nome umbral justamente por ser o começo do mundo espiritual, a entrada do mundo espiritual. Mas, como são muito próximos vibratoriamente, eles interagem a todo momento, e temos um relato do espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que ele está em missão de auxílio com Bezerra de Menezes, na capital carioca, na dimensão física, e quando ele menos percebe, ele já muda de plano espiritual, já começa a adentrar o ambiente umbralino, para de enxergar os edifícios da capital e já está numa paisagem sombria, com vegetação escassa, com muita escuridão, com pessoas perambulando de forma desordenada, muitas em sofrimento intenso, com uma vibração sinistra no ar. Parece que alguma coisa horrível vai acontecer a qualquer momento. Isso é o que a gente tem de descrição do umbral. Embora o umbral não seja só isso, é um ambiente heterogêneo. Tem cidades no umbral, tem templos, tem escolas, tem postos de socorro. Todos ali são monitorados constantemente pela espiritualidade superior. E a pergunta do Ubira83. Qual é a chance de já estarmos vivendo no umbral? Seguindo a nossa linha de raciocínio, não devemos nos preocupar se vamos para o umbral após desencarnar, mas podemos já estar vivendo nele. Se já tivermos uma vibração umbralina, basta, durante o nosso período de sono, nós vamos nos transportar para esses ambientes. Naturalmente, iremos em busca dos nossos interesses e já estaremos no umbral interagindo com os seres que lá vivem e sabe lá as peripécias que estaremos envolvidos. Então nós já podemos estar no umbral, viver constantemente nesta vibração. Um outro ponto é que o mundo em si, o mundo não é um umbral, o mundo é maravilhoso. O mundo tem panoramas, paisagens fantásticas, tem tudo aqui, o necessário para que vivamos em paz, com fartura e abundância para todos. Mas o padrão consciencial da humanidade ainda é muito baixo. A humanidade, como diz Renato Russo, é desumana, mas ainda temos chance. Então, temos que trabalhar para transformar esta realidade. Algo, por exemplo, que torna a nossa vida muito difícil, e não é culpa do mundo, do ambiente natural, é o esquema como nos organizamos enquanto sociedade. Há uma competição desenfreada, uma luta pela sobrevivência feroz. Todos competem entre si, países competem entre si, pessoas competem entre si, empresas competem entre si, colegas de trabalho,
crianças em idade escolar competem entre si. Essa competição, enquanto não for substituída por cooperação, ao meu entender, torna este ambiente um verdadeiro inferno para todos nós. Mas isso é só um aspecto. Há muitos outros que podemos considerar. Tudo é fruto de um desenvolvimento gradativo, nada, esse estado social que buscamos também será construído por meio de tudo que estamos vivendo agora. Então, no final das contas, tudo está certo, estamos caminhando para um outro momento. Mas o ponto é, o mundo em si não é um lugar terrível, mas a humanidade, pela forma como se comporta e se organiza hoje, é que torna este ambiente extremamente hostil. A Manuela Pinto pergunta: quem decide quem vai para o umbral? Ninguém decide, você vai pela própria sintonia que está naturalmente atraído para o plano espiritual, que corresponde à vibração do seu corpo espiritual. E vai para o local onde você também se sentiria minimamente adaptado. Se você fosse por uma esfera muito avançada, a luz te ofuscaria, você não se sentiria bem ali. Pediria para retornar para um lugar mais familiar. Então, estamos no lugar certo sempre. A natureza não dá saltos. É importante que, seja lá qual for o plano espiritual que nós cheguemos, que ainda tenhamos algum parâmetro com a realidade que conhecemos. Porque isso não violentaria a nossa psique. Então, tudo isso é pensado para facilitar o nosso caminhar, para que seja mais suave. O Amarildo, ele pergunta: não seria um pagamento duplo passar por adversidades na Terra e ainda ter que passar pelo umbral? Não precisamos ver como um pagamento, Amarildo, mas são experiências que passamos. Como ainda somos extremamente imaturos, inexperientes, acabamos adotando comportamentos que geram consequências mais difíceis, desagradáveis. A maioria das adversidades que passamos aqui na Terra é fruto do nosso próprio proceder desta vida mesmo, não é nem de consequências de vidas passadas. Então, ao desencarnarmos, acabamos sendo atraídos para regiões do mundo espiritual, onde podemos continuar a expressar aquele padrão consciencial, aquele padrão comportamental. É inclusive uma forma de não nos violentar psicologicamente. Somos atraídos para os ambientes que são coerentes com o nosso modo de expressão. Se elevamos o nosso proceder, o nosso comportamento, as nossas aspirações, naturalmente seremos atraídos para locais onde um ambiente que seja compatível com as nossas reais necessidades. E a Mônica Barreto, da maravilhosa região dos Lagos, no Rio de Janeiro, pergunta: um espírito pode sair das colônias e querer voltar para o umbral? Tem esse livre-arbítrio? Ou é muito raro, pois já estão mais espiritualizados? Isso acontece, Mônica. Nos livros que eu citei, tanto no Nosso Lar tem um caso disso, de uma moça que resolveu sair da colônia porque queria ir atrás de um rapaz que ela amava muito, enfim, ela não quis ficar na colônia, até no filme aparece essa história, e deixam ela ir. E neste livro também, Manuel Filomeno de Miranda conta sobre os jovens que sofreram um acidente automobilístico e alguns deles estavam sendo atendidos num posto de socorro, iam ser levados para uma colônia espiritual e de repente eles somem, desaparecem da vista dos enfermeiros, dos atendentes, porque foram atraídos vibratoriamente para outras regiões onde estavam os seus interesses mais imediatos. Então, veja como às vezes a coisa acontece e os mentores não têm controle, porque nós iremos para onde o nosso coração apontar. No mundo espiritual tudo é muito dinâmico
E por isso que temos que agradecer que temos um corpo físico que de alguma forma segura essas vibrações tão intensas e nos dá a oportunidade de treinar as nossas emoções, de discipliná-las, treinar os nossos pensamentos, porque sem o corpo físico tudo fica mais difícil de ser controlado. O Max Lemos Machado. Vivemos no umbral então, pois não existe mundo mais atrasado e primitivo que o nosso no plano físico. Olha, Max, existem mundos mais primitivos, a Terra já foi um deles, não parece para muitos, mas o mundo físico está melhorando aos poucos. Se você pegar a vida como era séculos atrás, era tudo muito mais difícil. Se você pegar algumas séries que temos hoje tantas maravilhosas que falam sobre a vida na época medieval, como era na antiguidade, quantas violências aconteciam, quanta impunidade havia, a chance de você sofrer uma crueldade era muito maior. E hoje ainda existe, ainda a desigualdade social é gigantesca, mas estamos num processo e os avanços são sutis aqui e ali. Os avanços serão catalisados cada vez mais com o reencarne em massa a partir destas primeiras décadas do século XXI, de espíritos muito avançados que estão vindo com missões em diferentes áreas. A transição planetária irá se intensificar cada vez mais. Então procuremos focar a nossa atenção no que há de positivo. Existe muita gente boa fazendo coisas incríveis por aí. E tudo aquilo que focamos a nossa atenção cresce. Se você ficar pensando que a Terra é umbral, você vai criar um umbral ao redor de si. Cuidado com este pensamento. E a Ana Guterres, lá de Maricá, Rio de Janeiro, pergunta se os espíritos que vão para o umbral se são socorridos. Com certeza, Ana, mas no momento certo. Não adianta tirar do umbral um ser que está total desequilíbrio, que não vai nem aceitar ajuda, ele só vai dar trabalho nas enfermarias espirituais. É preciso esperar o tempo correto. E todos ali são constantemente monitorados, a espiritualidade anseia por acolher a todos, mas respeita o processo de cada um. E a Adriane Guerreiro pergunta se é possível reencarnar direto do umbral. Com certeza, Adriane, existem reencarnações que ocorrem diretamente do umbral. Posso deixar um card aí de um vídeo que eu fiz sobre isso, reencarnações direto do umbral. Tem um relato no livro Nosso Lar e a gente também dá outros exemplos interessantes. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe o seu like, compartilhe, deixe a sua pergunta aí nos comentários para um próximo vídeo. Quero agradecer aos novos membros apoiadores do canal, a Jane Souza, a Daisy Siqueira e a Bettina Duque. Muito obrigado. Eu vou deixar na tela final 2 vídeos que continuam este assunto. Um vídeo muito interessante que fala sobre o chamado fogo etérico, um fenômeno atmosférico que acontece no umbral. E um outro vídeo, que é um dos mais vistos do canal, que fala sobre o fato de existirem no umbral muitas pessoas que não fizeram mal a ninguém. Alegria! Você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Até um próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau!